Olá, meus amiguinhos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eita, mas que legal. Hoje estou aqui com o meu amigo, o vovô Bakbook, nosso amiguinho vovô, mais conhecido como vovô, Nós vamos comentar um pouquinho da nossa lição, sim, com certeza, um pouquinho da nossa revista, aprender um pouquinho mais do Senhor Jesus, com certeza. Mas antes nós vamos orar, porque orar é falar com Deus. Sim, com certeza. Muito bem. Papai do céu, obrigado, Senhor, por ter nos trazido mais uma vez aqui para falar da tua palavra. Senhor, que as crianças que estão ouvindo a tua palavra, que essa palavra reine no coração delas, Senhor, que elas possam aprender mais de ti e viver o que aprende de ti. Amém. Amém. Eita, que maravilha! Muito bem, muito bem. Meus amiguinhos, como é que foi a semana para vocês? Para mim foi legal. Ah, sim. E para você? Para mim também foi muito legal. Graças a Deus, graças ao nosso Deus do céu. Sim, glória a Deus. Muito bem. E hoje, sim, nós já estamos, na nossa segunda lição, meus amiguinhos. Mais uma lição aí desse trimestre. Exatamente, muito bem. E, meus amiguinhos, olha, a nossa lição é a lição de número 2, sim, da revista dos primários, que é aí, que é de 7 a 8 aninhos, 7 e 8 aninhos, muito bem. Mas é claro, essa lição vai para todos os nossos amiguinhos, grande, pequeno, até bem velhinho, isso, muito bem. E aí o título da nossa lição de hoje é assim, quem poderá nos libertar? Eita, como é que é? Quem poderá nos libertar? Quem poderá nos libertar? Exatamente. Então, quer dizer que hoje nós vamos falar de um libertador. Eita, mas que legal! E vamos falar também do grande libertador, do libertador dos libertadores, que é quem? O nosso Deus. Aquele que prepara os libertadores, né? Isso, muito bem. Prepara uma pessoa para libertar um povo. E é disso que nós vamos falar hoje, viu, meus amiguinhos? Eita, que legal, legal demais, né? Meus amiguinhos, essa história que nós vamos contar, o texto bíblico, está em Êxodo, no capítulo 2, e versículo 1 ao 25. Muito bem. E a memória em ação, que eu gostaria que vocês memorizassem bastante. Sim, a memória em ação, colocar a memória em ação. Exatamente, memorizar bastante aí. Está em João, no capítulo 8, versículo 36. Que diz assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eita, sim, quer dizer então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Exatamente, legal, né, amiguinho? Eita, que maravilha, muito bem. Meus amiguinhos, olha, nessa revista inteira, dessas lições todas, nós vamos ter muitas aventuras. Nós vamos viver muitas aventuras. Exatamente. A gente vai ouvir muitas aventuras. Eita, legal. Muito bem. E aí, vai ter aventuras, desafios, confiança, história de confiança, história de obediência, história de libertação, Exatamente. Então, meus amiguinhos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa lição de hoje. Combinado? Porque durante toda a revista, durante todas as lições, nós vamos ver todos esses temas que a gente falou aqui. Eita, beleza demais! Legal demais, muito bem. E aí, eu quero que vocês memorizem bem também uma coisa muito importante. Diz aí, que Deus é o grande libertador. Deus é o grande libertador. Deus é o nosso grande libertador. E esse grande libertador, assim, ele usa sempre alguém para libertar alguém. Eita, que legal! Como é que é? Para libertar um povo. Deus prepara um grande libertador para libertar um povo. Eita, que beleza! E, meus amiguinhos, hoje, esse libertador que nós vamos falar aqui, que Deus preparou para libertar um povo que vivia escravizado. Nós vamos falar exatamente, sabe de quem? De quem?
de Moisés? Moisés, exatamente. Moisés foi um libertador. Moisés foi um grande libertador. É, ele libertou o povo do Egito, da escravidão, É. Então, meus amiguinhos, como foi que essa história começou, tia Vavá? Bom, o Egito, sim, aquele da época de José, isso, da época de José, do faraó, isso, da época do faraó, sim. Na verdade, faraó, meus amiguinhos, é um título. Um título? Não é uma pessoa? É uma pessoa que ocupa um cargo. Que ocupa um título. Como por exemplo, o governador. Sim. Sempre que tem eleição, muda o governador. O nome é sempre governador. Aí vem outras pessoas para governar. Sim. Depois, né? Isso. Depois vai saindo o governador, entra outro governador. Isso, muito bem. Então, assim era Faraó. Estava um faraó, na época de José, estava um faraó, o povo lá do Egito vivia sempre muito bem, com o povo de Deus, né? Com o povo hebreus, exatamente, era tudo em harmonia. Esse faraó era muito legal com o povo judeu, sim. Mas acontece que o tempo passou. Chegou a família de Moisés. Sim, o Moisés ainda não era nascido. Não, Moisés ainda não era nascido, não. E aí, meus amiguinhos, esse faraó que estava lá, ele aprisionou. Como assim? Ele escravizou o povo hebreu. Eita! O povo de Moisés, exatamente. Né? Isso inclui as irmãs, os tios, avós, os pais de Moisés, sim. E aí, meus amiguinhos, esse povo vivia muito triste, muito trabalhando demais pro faraó, né, lá pro Egito, sem ganhar nada, era trabalho escravo. Eita, mas que é isso? E esse povo hebreu, o povo judeu, meus amiguinhos, ele queria ser, né, o povo hebreu, ele queria ser liberto, mas aí não podia, porque o faraó era quem mandava, era. E aí, meus amiguinhos, prestem atenção. Nasce ali do povo hebreu, sim, um menino chamado, um menino que era chamado, que eu não sei ainda o nome dele, Só sei, meus amiguinhos, que ele era o filho de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede. Eita, legal. E aí a Joquebede, sim, ela tinha já uma filha chamada Miriam. Gravem bem esse nome. Meus amiguinhos, esse nome é muito importante. Essa filha de Joquebede, essa menina, é muito importante nessa história. Sim, pode dizer, tá gravado. Miriam. Miriam, certo. Aí, meus amiguinhos, preste atenção. Quando quando este menino nasceu, né? Sim. Vamos falar logo Moisés. Quando Moisés nasceu, sim. Acontece que o faraó fez um decreto, sim, que era para todas as crianças, elas tinham, as criancinhas pequenininhas, todas as crianças que nascessem naquela época, elas tinham que morrer. Eles matavam as criancinhas. Exatamente. E esse menino ia morrer. Estava previsto, meus amiguinhos. Só que aí a Joquebede, ela foi, assim, claro, direcionada por Deus, ali muito inteligente, né? Ela guardou aquele menino, assim, guardou como? Aonde? Na verdade, ela guardou, assim, no sentido de proteger muito ele, não deixava ele chorar alto. Entendi. Não saía fora da casa dela para lugar nenhum com ele. Entendi. Tipo assim, ela escondeu ele. Sim, entendi. Certo. Aí, meus amiguinhos, prestem atenção. Sim. Acontece que o menino já estava ficando grandinho. Ele estava com 3 meses. Com 3 meses, ela já não podia mais esconder ele. Não podia. Não, porque ele já chorava alto. Demais, né? E aí os vizinhos podiam ouvir, podia passar alguém de lá aquele soldado já do faraó, passar próximo da casa e ouvir um choro de criança. Já era. Ela não podia mais esconder ele de jeito nenhum. Sim. Aí, meus amiguinhos, o que ela fez? Ela, juntamente com a Miriam, sim,
Ela fez um cesto de junco. Eita, foi mesmo. Uhum, colocou ali uma massa, emassou bem, né? Para ficar bem protegido. E colocou, sabe aonde? Sim, no Rio Nilo. Mas tia vovó, esse menino, ele não corria o risco de morrer. Deus estava protegendo aquele menino. Lembra que eu falei para vocês, meus amiguinhos, que Deus prepara o libertador? Então ele protege. Eita, que legal! Aquele menino estava sendo protegido pelo nosso Deus. Que legal! Aí, preste bem atenção. Quando eles colocaram ela ali quando elas colocaram ele ali no cestinho de junco, né? Forraram bem, protegeram bem, sim. Meus amiguinhos, elas sabiam que a filha de Faraó, sim, era considerada uma rainha, uma princesa, exatamente, muito querida lá pelo povo, sim, e muito influente lá pelo Faraó e todo aquele povo do Egito, sim. Ela tomava banho ali, naquele rio. Quando de repente, meus amiguinhos, vê o quê? Vê o quê? Um cesto! Vê um cesto. E aí, a princesa, a filha de Faraó, vê aquele cesto e diz, mas o que é aquilo ali? Vá pegar ali para mim, por favor. E aí eles foram pegar aquele cesto, meus amiguinhos, quando eles pegaram aquele cesto daquele rio, que chegou próximo, que abriram o cesto. Eita, mas que surpresa! Que surpresa! A surpresa era tamanha, que sabe quem estava ali? Um menino. Meus amiguinhos, um menino que tinha apenas 3 meses de idade. Eita, que legal! Ele era saudável, protegido por Deus. Naquele momento, meus amiguinhos, a princesa, a filha de Faraó, então disse, vou ficar com essa criança aqui, vou criar essa criança. Que legal! E ela percebeu, meus amiguinhos, que aquele menino era do povo hebreu. Eita! Nessas horas, preste atenção no que eu falei para vocês sobre a menina, sobre a Miriam. Sim, a Miriam ficou meio que seguindo aquele cesto. Quando eles soltaram o cesto, ela ficou seguindo. E aí ela ficou próximo dali onde a rainha estava, porque ela sabia que o cesto iria chegar, iria passar por ali. E ela ficou observando, só de cutuca. Ficou observando tudo. E aí, meus amiguinhos, quando a rainha, quando a filha do faraó disse assim, olha, precisa de alguém para cuidar desse menino, para dar mamar para essa criança. Ela logo já conversou com o pessoal e disse, olha, eu sei quem é que pode cuidar. Tipo assim, uma babá? É exatamente, tipo uma babá, né? Ela disse, eu já sei quem que pode cuidar. Eita, mas que legal! e a rainha confiou nela? Confiou, sim. Aí disse, então quem que pode cuidar? Ela disse, olha, tem uma mulher que pode cuidar e pode ser ama de leite dele. Eita, que legal! Meus amiguinhos. E aí, esse menino foi criado por quem? Quem cuidou dele? Quem amamentou ele? Quem continuou cuidando dele? Quem? Exatamente a própria mãe dele. Exatamente a própria mãe. Quem? Joquebede. Exatamente Joquebede. Meus amiguinhos, isso é para a gente entender o seguinte, que Deus, ele protege aquele a quem ele tem algo para realizar, para ser realizado na vida daquela pessoa. Eita, que legal! Moisés, então, aí nesse momento, meus amiguinhos, ali, quando tiraram ele dali, a filha de Faraó, então, pôs logo o nome nele. E qual foi? Exatamente o Moisés. O que quer dizer Moisés? Quer dizer salvo das águas. Sim, agora eu entendi. Porque antigamente, meus amiguinhos, todos os nomes, ele tinha que ter um significado, né? Então, como ele foi salvo ali das águas, então ela colocou o nome salvo das águas, que é o nome exatamente Moisés, que significa salvo das águas. Salvo das águas. Muito bem, sim. E aí, aí ele ficou grande, foi criado pela mãe dele, exatamente. E tinha mais uma coisa, meus amiguinhos, uma providência maravilhosa de Deus na vida daquele menino Moisés e da família dele também. Que Deus não deixou somente ele receber a bênção, mas sim a família dele também. Olha só a bênção. A própria mãe dele foi cuidar dele,
amamentar ele, exatamente, cuidou do próprio filho, sim, e ainda recebia um salário. Que legal, tia Vavá. É assim que Deus faz. Deus providencia tudo. Deus é o nosso Senhor, o providenciador. É o Deus que provê, né? Muito bem. Aí, meus amiguinhos, olha só. Deus estava preparando, então, aquele menino para ser um libertador. Aconteceu que ele ficou adulto, sim, é muito querido pelas pessoas ali. Outros não, outros também não gostavam, né, porque sentia inveja, sim. E aconteceu um problema lá com ele e ele teve que sair fugindo lá do Egito urgentemente, sim. E aí, no local onde ele já estava ali fugindo do povo de Faraó, sim, ele defendeu umas moças que iam ali tirar água, sim, para tomar, para levar para o local dele, para a casa delas, né? Ele defendeu aquela moça de uns pastores que vinham para lá e não queria que elas tirassem a água, né? Tava meio que, tava era suvinando a água, exatamente. E aí ele protegeu essas meninas, né? Essas mulheres, essas moças, sim. E aí, meus amiguinhos, olha só, nesse momento ele estava sem ninguém, nesse momento ele estava sem casa, nesse momento ele estava sem o palácio, sem as mães dele, sem ninguém. E aí, as meninas foram para casa e falaram para o pai dela, chamado Jetro. Sim, disse, olha, papai, um moço salvou a gente de um pessoal que estava vindo aí e queria água só para eles. E aí, ele salvou a gente, ele nos defendeu. E aí, o que ele disse? Aí ele disse assim, então, mas onde que está esse homem? E aí, o que elas disseram? E aí, elas disseram o seguinte, olha, ele está lá naquele caminho, lá perto do poço. E aí, o que ele disse? Aí ele disse, então, vamos lá atrás dele, porque esse homem vai ficar aqui, vai se alimentar aqui, ele deve estar querendo jantar, é verdade, está querendo... Entendi. E tudo Deus providenciando, viu, meus amiguinhos? O certo de quê? É que Moisés, então, casou com uma das filhas daquele homem chamado Jetro. Eita, mas que maravilha, tia Vavá. Meus amiguinhos. E olha, o que nós queremos que vocês aprendam nessa história é que Deus protege sempre os seus servos. Sim. Deus, ele está sempre presente conosco. Sim. Tem vezes que, mesmo que às vezes a pessoa possa pensar assim, cadê? Onde está? Cadê o Papai do Céu? Onde está? Mas lembre-se de uma coisa, que ele sempre está conosco. Às vezes a gente que fica nesse negócio de se perguntar, é verdade, se perguntar e tal, achar que Deus não está com ele, não sei o quê, mas Deus sempre está presente. E uma coisa, meus amiguinhos, ele sempre está protegendo aquelas pessoas, né, que têm um projeto de Deus na vida. Eita, que serve a Deus, né? Quer fazer o bem, que faz o bem. Exatamente. Né, meus amiguinhos? Sim. Então, fiquem atentos nas próximas histórias, porque essas histórias têm sempre uma grande aventura. Eita, foi uma aventura muito boa que o Moisés passou, não foi? Foi. Andou, o barquinho dele foi um cesto de junco, exatamente. O mar dele foi o rio Nilo, exatamente. E ele foi salvo pela uma rainha, exatamente. E a irmã dele ajudou ele, E a mãe dele foi quem foi a babá dele. Exatamente. Tudo providência de quem? De Deus, Deus do céu. Porque Deus estava preparando aquele homem para ser um líder. Sim, Deus tinha um grande propósito na vida daquele homem chamado Moisés. E Deus tem um propósito na sua vida também, viu, meus amiguinhos? É verdade. Então faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Papai do Céu. Porque esta vontade de Deus que está em você, esse projeto dele na sua vida é importante para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Tá bom, meus amiguinhos? Olha, vamos orar agora agradecendo ao Deus dos céus, porque ele está conosco e porque nós somos projeto dele aqui na terra. Que legal, legal. E nós somos liderados por eles. Nós somos liderados por eles, tá? Por ele, pelo nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus dos céus e que sempre acredita em nós e que sempre, Senhor, nos dá bênção, nos cobre de bênção e nos protege. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Deus. Te amamos, Senhor. Amém.